Bom, pessoal, então como o movimento de queda livre de corpos, né? É um movimento de aceleração constante, então a gente pode usar as mesmas equações lá do MRUV, só fazendo algumas modificações. Porque agora o movimento ele vai ocorrer ao longo de Y, né? Então eu vou chamar a velocidade de VY, a velocidade inicial de V0Y, e a aceleração a gente já viu que é igual a quanto? A menos G. Né? Mais uma vez, esse menos, né, a aceleração igual a menos g, é tanto na subida quanto na descida. Esse sinal vem do fato do y estar para cima e o g está para baixo. Beleza? Então o g está no sentido contrário do y para cima. Então olha só, lá você tinha no MRUV, você tinha v igual a v0 mais at. Então aqui a velocidade, aqui a equação da velocidade fica vy igual a v0y menos gt. Lá a equação horária da posição era x, né? X igual a x0 mais v0t mais at a sobre 2 vezes t ao quadrado. Então aqui fazendo a mudança vai ficar y0 mais v0y vezes t menos g sobre t ao quadrado. A equação de Torricelli, vy ao quadrado igual a v0y ao quadrado menos 2g delta y. Então eu só modifiquei onde lá tinha, onde você tinha vx, né? Onde você tinha x, agora tudo é em y. E eu só coloquei onde tinha A, eu coloquei menos G. Então você tem as mesmas equações lá lá do movimento ao longo de X. Só que agora, né, o A passou a ser igual a menos G. Então são essas equações, pessoal, que a gente vai usar aqui tanto na queda, né, livre de corpos, quanto no arremesso também. Beleza? Então vamos começar a fazer alguns exemplos, só para a gente ver a aplicação aí dessas equações, né? Aí no MRUV e em queda livre de corpos. Então o primeiro exemplo que eu trouxe aqui então a figura ao lado, ele mostra a velocidade v de uma partícula em função da posição, enquanto a partícula se move ao longo do eixo x com aceleração constante. Então, tá aqui a palavrinha-chave. Aceleração constante, eu já sei que trata de um movimento retilíneo uniformemente variável. Eu quero saber qual que é a velocidade da partícula no ponto x0. Então aqui você tem um gráfico de velocidade versus posição. Então a gente está acostumado a trabalhar com velocidade versus tempo, né? Então aqui não, é em função da posição. Ele quer saber quanto que era a velocidade da partícula quando x é igual a zero, nesse ponto aqui. Quanto que vale esse pontinho aqui onde o gráfico começa? É isso que ele quer saber. Então, como eu falei, a gente tem que saber interpretar um gráfico, né? Então, quando eu olho para esse gráfico, quais que são as informações que de cara eu consigo tirar? Então, a gente vai estar aqui, eu destaquei. O que eu posso ver é que quando a posição da partícula é 20 metros, a velocidade dela é quanto? 8. Quando a partícula tem uma posição igual a 70, a velocidade é igual a 0. Né? Então, claro que você já vê que o movimento é acelerado, que a velocidade está diminuindo, né, pessoal? Você vê que conforme vão aumentando as posições, né, a velocidade da partícula está diminuindo. Não é isso? Eu posso tirar de informação aqui que quando x é igual a 20 metros, né, não é centímetro, a velocidade é de 8 metros por segundo. E quando a posição da partícula é de 70 metros, sua velocidade é nula. Então tem essas duas informações. Eu quero saber qual que é a velocidade da partícula no ponto x igual a zero. Então de cara já posso pensar o seguinte, bom, se eu tenho a velocidade nesses dois, se eu tenho aqui a variação, né, nesses dois pontos, e tenho aí, eu conheço a posição inicial, a posição final, conheço a velocidade aqui, eu posso, por exemplo, encontrar a aceleração. Posso, a partir do Torricelli. Então é isso que eu pensei em fazer. Então eu sei que a equação de Torricelli é v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2ax menos x0. Né? Então para eu encontrar a aceleração eu preciso saber essas duas coisas e esse x menos x0. E eu tenho, né? Se eu pegar esse intervalo aqui, x inicial vai ser 20, velocidade inicial vai ser 8, x final vai ser 70 e velocidade final vai ser 0. Então é isso que eu fiz aqui. Velocidade final é 0, velocidade inicial é 8, mais 2 vezes a, igual a 70 menos 20.
Não é isso? Então aqui eu tenho 64. Isso aqui eu vou multiplicar, né, pessoal? 2 vezes A vezes 70. Perdão, 70 menos 20, 50. Vezes 2A sem A. Beleza? Daí eu passo 64 para lá para o segundo membro, vou ter menos 64 por 100. Então eu encontro a aceleração de menos 0,64 metros por segundo ao quadrado. De cara eu já conseguia, né, pessoal, notar que essa partícula estava desacelerando, né? Porque notem, ó, à medida que a posição vai aumentando, a velocidade vai diminuindo. Quando chega na posição 70, a velocidade da partícula é zero, ou seja, ela está sendo freada até ela parar. Então, por exemplo, x igual a 70, ela para. A velocidade dela é igual a zero. Então, você já consegue prever a partir desse gráfico que você teria uma desaceleração. A partícula está sendo desacelerada. Então, é essa taxa aqui. A cada 1 segundo, a velocidade dela estava diminuindo em 0,64. Então, esse sinal negativo implica para a gente que a velocidade da partícula diminui. Quando é positivo, quer dizer que essa velocidade está aumentando. Bom, professor, mas o que eu quero aqui? Eu quero saber qual que é a velocidade da partícula em x igual a zero. No ponto x igual a zero. Bom, se eu tenho a aceleração, né, pessoal? Daí é fácil, eu posso usar a mesma equação de Torricelli, né? Para determinar aí, para encontrar a velocidade nesse ponto. A velocidade, você pode chamar esse aqui de velocidade inicial, e esse ponto aqui de velocidade final, né? Então a velocidade inicial seria 0, velocidade final seria 8, posição inicial 0, posição final 20. Né? Aqui eu não posso usar, por exemplo, pessoal, a expressão V igual a V0 mais AT, porque eu não tenho tempo. Então a única coisa que você tem é só velocidade e posição. Então a única expressão que a gente tem lá que relaciona velocidade e posições é a Torricelli. Então eu apliquei Torricelli para essa variação de posição aqui, agora eu vou aplicar para essa aqui, ó. Então eu vou ter lá, ó, eu vou chamar isso aqui de velocidade final, e V0, né? E o V inicial é igual a zero de velocidade inicial. Então ficou 8 ao quadrado, é igual, velocidade final e acabei confundindo aqui. Nesse ponto aqui, quando x é igual a zero, a velocidade é V0, que eu não sei. Quando x é igual a 20, a velocidade é 8. Certo? Então a velocidade final é 8 e a inicial eu não sei, que é onde, ó, a curva em laranjado mostra as velocidades. Então, eu quero saber a velocidade nesse pontinho aqui. Então eu sei que a velocidade final é 8, a velocidade inicial é V0, que eu quero saber, mais duas vezes a aceleração, que é menos 0,64. E quem que é x menos x0? Bom, quando a velocidade é V0, a posição é 0. Quando a velocidade é 8, a posição é 20. Então eu vou ter que a posição final é 20 menos a posição inicial, que é 0. Então ficou 8 ao quadrado, 64, vezes 0 ao quadrado, 2 vezes menos 0,64, vezes 20, for menos 25,6. Eu jogo isso aqui para cá. Eu vou ter V0 ao quadrado igual a 89,6, tirando a raiz, 9,46. Então essa velocidade nesse ponto aqui é 9,46. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é reúne, né, anota aí do lado todas as informações que você tem que o problema deu. Então nesse caso ele deu, essas informações estão num gráfico. Então aí eu tinha velocidade e tinha posição. Então aquelas expressões que envolvem tempo, para mim não vai interessar. Tá, pessoal? Porque eu não tenho. Beleza? Então por isso que a gente partiu pela Torricelli. Então, eu peguei Torricelli uma vez para encontrar a aceleração. Depois, em forma de aceleração, né? Continuo não podendo usar as expressões que tem tempo, porque eu não tenho tempo aí. Continuei com a Torricelli, né? Só para obter a velocidade inicial. Então, essa é a velocidade inicial, tá, pessoal? Então, esse aqui é um exemplo aí de MRUV. Um outro exemplo que a gente vai ter é o seguinte, ó, em uma estrada seca, um carro com pneus em um bom estado é capaz de frear com uma desaceleração de 4,92 metros por segundo ao quadrado. Suponha constante, então a gente já sabe que é MRUV. Se o carro viaja inicialmente a 24,6 metros por segundo,
em quanto tempo esse carro consegue parar. Que distância ele percorre nesse tempo e quais são os gráficos da posição versus tempo e velocidade versus tempo. Então o que a gente pode de cara aí tirar de informação? Primeiro tem a taxa, né, a desaceleração, que é de menos 4,92. Ele fala que o carro viaja inicialmente a 24,6, ou seja, 24,6 é a velocidade inicial. Se o carro está sendo desacelerado, ele vai desacelerar até parar. Qual que é a velocidade final dele? Zero. Então ele parte com uma velocidade de 24,6 metros por segundo e vai desacelerando até parar. Né? Quanto tempo ele leva para parar? É fácil. Se eu tenho a velocidade final, tenho a velocidade inicial, tenho a aceleração, só é eu jogar na expressão de velocidade, né, pessoal? V igual a V0 menos AT. Aqui eu já coloquei o sinal de menos, tá, pessoal? Porque é desaceleração, né? E daí aqui eu tenho o seguinte, e daí eu consigo, o V aqui é zero, né? O V final, ele vai parar, eu jogo esse AT para cá, isolo o T, vou ficar com V0 sobre A. O V0 é 24,6 e a aceleração é 4,92, então ele vai demorar 5 segundos para parar, com essa desaceleração aí. Beleza? Que distância ele percorre? Bom, é fácil também, eu tenho duas formas de calcular. Eu calculei aqui usando Torricelli. Qual que seria a outra forma? Usando a expressão de x com t. Isso? Porque eu tenho a posição inicial, vamos supor que ela é zero, t igual a zero. Eu tenho a velocidade inicial, que é 24,6. Eu tenho a aceleração, né, que é menos 4,92. E o tempo eu tenho, que ele fala e o tempo eu tenho que vale 5 segundos. Né? Daí é só substituir. A outra forma que eu tenho é usar Torricelli, né? Então a velocidade final é zero, a velocidade inicial a gente tem, a aceleração a gente tem, a gente encontra quem que é o D. Porque aqui, pessoal, seria o x menos x0, né? Mas se o movimento ele começa lá em t igual a zero, com uma velocidade de 24,6, a gente pode admitir que o x inicial é zero. Então x menos zero, né, vai dar o x, que a gente está chamando de D aqui, que é o quanto ele percorreu. Então aqui, se esse aqui é zero, eu passo esse 2AD para lá e isolo o D, vou ficar com V0 ao quadrado por 2A. O V0 é 24,6 dividido por 2 vezes A, 2 vezes 4, 92. E a gente encontra que D é igual a 61,5. Note que aqui eu já coloquei o sinal negativo, né, pessoal? Porque era desaceleração, tá? Beleza? Então esse item B a gente consegue resolver usando o Torricelli ou usando a expressão de x em função de t. Onde t aqui é igual a 5, né, pessoal? Que é o tempo que ele leva até parar. Porque ele quer saber qual que é a distância que ele percorre do momento que ele passa pela posição inicial até ele parar. Né? No momento que ele tem a velocidade de 24,6 até o momento que a velocidade é nula. Então é isso que ele queria saber. Bom, e daí para a gente determinar aqui, obter as funções de x com t e v com t, é só escrever as funções horárias. Né? A função horária para o MRV é x0, nesse caso vai ser 0, mais V0t, V0 quem que é? 24,6t menos, escala que é de aceleração, né? 4,92 dividido por 2, que deu 2,46 vezes t ao quadrado. Quando t é igual a 0, a posição é 0. Quando t é igual a 1, você vai substituindo o valor. Né? Então, você vai encontrar isso. Né? Lembre-se que não pode encontrar uma reta, que uma reta você tem lá no MRU. MRUV, a inclinação tem que ir mudando, porque a velocidade vai mudando. Né? A inclinação te dá a velocidade. E no movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade muda conforme o tempo passa. Por isso que a inclinação vai mudando. Daí, para a gente encontrar aqui a velocidade versus t, né? Só escrever essa função aqui. V igual a V0, que é 24,6, menos a aceleração, que é 4,92 vezes t. Então você tem uma reta, uma equação de uma reta, né? Nesse caso é decrescente, né? Dessa forma porque ele está desacelerando. E tem que ser uma reta que a gente já viu, né? Porque a aceleração é dada pela inclinação. Né? Em qualquer instante que você for calcular a aceleração, ela tem que ser a mesma. Então essa inclinação não pode mudar. Então você vai ter isso aqui. Então você joga valores e encontra aí o gráfico da velocidade versus tempo. Beleza, pessoal? Então esse aqui é um probleminha padrão aí de MROV. Então sem grandes dificuldades. Então a primeira coisa que você faz sempre é anotar aqui quais são as informações que você tem para saber o que você vai poder usar. Beleza?
No terceiro exemplo que a gente tem, olha só, no instante que um sinal de trânsito fica verde, um carro começa a se mover, com uma aceleração constante A de 2,2 metros por segundo ao quadrado. Então, de cara, eu já sei que esse carro, né, ele executa um movimento retilíneo uniformemente variado, cuja aceleração é de 2,2. Beleza? Como ele começa a se mover a partir daí, então você pode adotar que nesse instante ali, no t igual a zero, a posição inicial dele é a zero. No mesmo instante, um caminhão que se move com uma velocidade de 9,5 metros por segundo ultrapassa o carro. Aqui, pessoal, faltou uma palavrinha aqui, tá, pessoal? É constante. Então você tem um caminhão que se move com velocidade constante, passa pelo carro nesse mesmo instante aí que o sinal verde é aberto. Ele quer saber o seguinte: a que distância do sinal o carro alcança o caminhão? Qual é a velocidade do carro nesse instante? Qual é a posição do caminhão no instante que o carro alcança o caminhão? A posição do caminhão no instante que o carro alcança esse caminhão, né? Quais as posições do carro e do caminhão após 5 segundos do encontro entre os dois? Então, a primeira coisa, um problema padrão também de MROV, é calcular posição de encontro. Para calcular a posição de encontro, sempre é dessa forma, tá, pessoal? É como se fosse um algoritmo. Tem que saber escrever a função, né, da posição versus tempo para cada um das partículas, né? Daí a gente vai igualar. Então, só para a gente ver se a gente entendeu bem o que o problema está pedindo, ó, o sinal verde abriu. No momento que o sinal verde abriu, né, então deixando t inicial igual a zero, você tem um carro, né, que tem uma aceleração de 2,2 metros por segundo ao quadrado. Como ele fala que lá o movimento começou aí, ó, no instante que o sinal de trânsito fica verde, o carro começa a se mover. Ou seja, então se ele começa a se mover a partir daqui, então no instante t igual a zero, a velocidade dele é zero. Então eu estou chamando aqui, pessoal, estou chamando aqui de... Deixa eu ver qual que é a notação que eu usei. Estou chamando de CA, né? Os índices CA pro carro e de C para o caminhão. Beleza? Então por isso que eu chamei aqui, né, VCA0, VCA inicial de zero, né? Que é a velocidade inicial do carro. Porque lá no problema ele fala que quando o sinal verde abriu, ele começa o movimento. Então, em t igual a zero, a velocidade inicial do carro é zero. Nesse instante t0, o caminhão passa com essa velocidade. Ou seja, qual que é a velocidade inicial do caminhão? 9,5. Qual que é a velocidade do caminhão lá no instante t qualquer? 9,5. Que é constante, né, pessoal? Não muda. Já do carro vai mudar, porque ele tem uma aceleração. Então, nesse caso, a cada 1 segundo, a velocidade desse carro vai aumentar em 2,2. Já no caminhão não, o caminhão executa um movimento retilíneo uniforme, né? Ele vai percorrer essa estrada sempre com a mesma velocidade. Então, a primeira coisa, que tipo de movimento cada um executa? Então, o caminhão está claro, né, pessoal? Que se a velocidade é constante, é movimento retilíneo uniforme. Para o carro, como ele tem uma aceleração constante, é um movimento retilíneo uniformemente variável. Então esses são os dados que a gente tem inicialmente, tá, pessoal? O tempo inicial é zero. Vamos começar a contar a partir daqui, né? Eu vou chamar de posição inicial igual a zero. Eu tenho a velocidade do caminhão, a velocidade inicial do carro e a aceleração. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é escrever, né? Sempre que a gente tratar de posições de encontro, pessoal, você tem que escrever a função de x, né? Da posição em função do tempo para cada um. Então, para o carro, eu já sei que o carro executa um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, que é essa expressão que ele já viu, né? X igual a x0 mais v0t mais a sobre 2t ao quadrado. x0 é quanto, pessoal? É zero, né? Vamos conversa aqui. v0 é zero. Então, vai ficar só a sobre 2 vezes t ao quadrado. Que vai ficar isso aqui. E para o caminhão? Para o caminhão, eu estou chamando de xc, né? C de caminhão. A expressão era do MRU, que é x igual a x0 mais v vezes t. Mas o x0 é zero, então sobrou só Vm vezes t. Você vê a velocidade, né? A velocidade do caminhão, a velocidade média. No momento de encontro, quando eu digo que dois corpos se encontram, né, eles vão se encontrar num dado instante na qual as posições dos dois têm que
Tem que ser igual. Se for diferente as posições, eles não se encontram, né, pessoal? Eles vão caminhar aqui, ó. E num dado instante aqui, o x e os dois vão ser, os x e os dois terão que ser iguais. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar em que instante esse encontro ocorre. Depois eu venho numa das funções de x que a gente obteve, né, para o carro, para o caminhão, e só substituir. Então é isso que eu fiz. Eu igualei, né, a função de x do carro igual ao do caminhão. Do carro é 1 meio de t ao quadrado, que a gente viu aqui, né? E do caminhão é Vm vezes t. V é a velocidade média, né, pessoal? Do caminhão lá, porque a velocidade é constante. Daí eu simplifiquei o t com t aqui, vou ficar com 1 meio de a vezes t igual a Vm. Esse 2 passa multiplicando, se a passa dividindo, eu encontro que t é igual a 2Vm sobre a. O que esse t significa pra gente? Esse t é um instante, né? Depois que eles saírem daqui, ó, vai demorar esse tempo para eles se encontrarem. Né? Depois que eles percorrerem, né, passar esse tempo, a posição dos dois, a posição vai ser igual. Bom, se eu tenho instante, o que eu faço, pessoal? Eu só pego isso aqui, ó, e substituo aqui, em qualquer uma das expressões. Porque no momento do encontro, isso não tem que ser igual a isso. Então eu pego esse t, eu posso escolher qualquer uma das equações que eu quiser aí, substituo o encontro aí, qual que é a posição do encontro. Daí substituindo o valor, né? T é igual a 2Vm sobre A. 2 vezes Vm é a velocidade do caminhão, né? 9,5 dividido pela aceleração, que é 2,2. Então é 8,6 segundos é o instante de encontro. Daí se eu pego esse tempo, aqui eu escolhi, por exemplo, a função horária do carro, né? A sobre 2t ao quadrado, ficou 1 meio de 2,2, que é a aceleração, vezes 8,6 ao quadrado, eu encontro que o x aí é de 81,4. Se eu fosse pegar esse tempo e substituísse nessa expressão, eu também teria o mesmo valor, tá, pessoal? Já que isso é igual a isso. Então é nessa posição que eles se encontram. Ele quer saber qual que é a velocidade do carro nesse instante. É fácil. Eu tenho uma expressão que me dá a velocidade da partícula em qualquer tempo que eu quiser. Tem essa expressão aqui, né? V igual a V0 mais AT. Qual que é a velocidade inicial do carro? 0. Então aqui eu vou ter quanto? Vou ter A vezes T. A vale 2,2 vezes 8,6, deu 19 metros por segundo. Por enquanto, no instante de encontro, né, qual que é a posição do caminhão? Então a posição do caminhão é igual ao do carro, né? XC igual a XS. Posição do caminhão é igual à posição do carro, né? Se houve encontro, as posições têm que ser iguais. Beleza? Por pergunta aqui, olha. Quais as posições do carro e do caminhão após 5 segundos do encontro entre os dois? Então os dois encontraram, a gente viu aqui, desde que começou o movimento até o encontro demorou 8,6 segundos. Então aí foi o encontro. Porque quer saber a posição do carro, né, depois que o tempo passar mais 5 segundos, ou seja, então 8,6 mais 5 vai dar 13,6. Ele quer saber qual que é a posição do carro e do caminhão quando t for igual a 13,6. É fácil, é só pegar essas expressões aqui, ó. Posição, essa aqui é a função que te dá a posição do carro, né, em função de t. Substitui 13,6 enquanto a posição do carro. Substitui t igual a 13,6 enquanto a posição do caminhão, que é o que a gente fez aqui, ó. 1 meio, 2,2 vezes 13,6 vai dar 203,45. Então essa é a posição do carro depois de 13,6 segundos. E para o caminhão você tem 9,5 vezes 13,6, né? Essa é a expressão daqui. Velocidade desse tempo. Ele vai estar na posição 129 metros, ponto 2, né? Obviamente você tem que estar mais rápido e acelerado. Ele tem a velocidade está aumentando em 2,2 a cada 1 metro por segundo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então isso aí é problema padrão também, que vocês vão encontrar na lista de vocês lá, um problema que envolve colisão, ou encontro de dois carros, né, duas partículas. Para finalizar, a gente tem um probleminha aqui de movimento ao longo de Y, né? Então, movimento de queda livre de corpo após o lançamento. Então, aqui nesse caso, é um lançador que arremessa uma bola de beisebol para cima, pessoal, ao longo do eixo Y. E a velocidade inicial que a bola solta, né, deixa a mão dele, é de 12 metros por segundo. Quanto tempo a bola leva para atingir a altura máxima? Qual que é a altura máxima? Quanto tempo a bola leva para atingir um ponto de 5 metros acima da vertical? Então, só para a gente entender o que a gente fez aqui, ó. Então tá aqui, a bolinha, ó, a carinha aqui é o lançador.
né? O y começa aqui, o y inicial é igual a zero, o movimento começa aqui. Ele lança essa bola. O que vai acontecer com essa bola? Então a gente já viu que na subida a velocidade da bola vai diminuindo, né? A aceleração nesse caso, o que vai acontecendo, né? Porque na descida, né? Na descida, o movimento, o peso, ele atrai essa bola para o centro da Terra. Então esse peso acaba, essa força gravitacional, né? Ela fornece energia para essa bola, então vai aumentando cada vez mais a velocidade dela. A taxa é 9,8, né? A cada 1 segundo a velocidade aumenta 9,8. Já na subida, o movimento ocorre no sentido contrário à força gravitacional. Então o que ocorre? Essa força gravitacional, ao invés de ela, né, fornecer energia para essa bola, ela vai retirando. Então a velocidade vai diminuir a uma taxa de 9,8. No primeiro segundo diminui 9,8. Depois no segundo segundo diminui mais. Até um ponto onde ele atinge a altura máxima e a velocidade vai se anular. Então nesse ponto aqui, ó, então eu tenho aqui a velocidade inicial, que ele falou que é 12. A velocidade final também eu tenho, pessoal, que é 0, né? E aqui eu tenho o y máximo que ele vai atingir. Depois de quanto tempo, a partir do lançamento, ele atinge a altura máxima? Então isso que ele quer saber. Certo? Fácil, né? Se eu pegar a expressão de velocidade, Vy igual a V0 y menos gt, aqui eu tenho essas duas, só não tenho tempo aqui que eu quero encontrar, né? Quem que é o Vy? Então a gente não vai mais perguntar, né, se a gente tem a velocidade na altura máxima, porque a gente já sabe a partir de agora que na altura máxima, né, quando você lança o corpo para cima, a velocidade da partícula vai diminuir até o ponto máximo. No ponto máximo a velocidade sempre é zero, tá, pessoal? Que depois o objeto, né, a partícula muda de movimento e começa a cair acelerado. Na subida é desacelerado, na descida é acelerado. Então a velocidade no ponto de altura máxima sempre é zero. Certo? Então aqui só para a gente manipular o t, eu joguei esse gt para cá e o vy para lá. Então eu fiquei com gt igual a v0y menos vy. Daí o g está multiplicando, passou dividindo. Então eu fiquei com t igual a v0y menos vy dividido por g. Só que se v aqui é o v da altura máxima, né? Que é igual a zero. Então o tempo para atingir a altura máxima vai ser v0y dividido por g. Quem que é v0y? É 12 e o g 9,8. Então o tempo é de 1,2 segundos. Esse é o tempo que ele leva, né, a partir do instante que ele é de t igual a zero, né, até atingir a altura máxima, ele gasta 1,2 segundos. Claro, aqui, considerando que foi lançado com uma velocidade de 12. Se você lançar isso aí com uma velocidade aí maior, é isso? Você vê que o t aqui ele depende de V0 e do g, né? O g é constante. Então esse t depende do V0, né? Se o V0y é maior, esse tempo é maior. Se o V0y é menor, o tempo é menor. Beleza? Tranquilo, né? Então qual que é a altura máxima? Então para calcular a altura máxima, você já tem o tempo, né? Então lembre-se que a altura máxima é a posição. Então eu posso pegar a expressão de y em função de t, né? Já que eu tenho a posição inicial, eu tenho o V0 inicial, eu tenho o g, só substituir o t lá no lugar, lá na expressão de y em função de t, eu substituo o t e encontro o y máximo. Ou eu posso usar também Torricelli, não é isso? Ó, eu tenho duas formas. Então eu posso usar Torricelli. Torricelli que eu tenho Vy quadrado igual a V0y quadrado menos 2g delta y. Eu sei que a velocidade final na altura máxima, porque eu quero saber qual que é a altura máxima. Então na altura máxima a velocidade é zero. Eu vou ter que V0y quadrado menos 2g. Quem que é a delta y? Delta y vai ser o y, né? Nesse caso y máximo menos y0. Mas o movimento nosso começa aqui com y inicial igual a zero, né? Então aqui eu vou ter 0 igual a V0y quadrado menos 2g, né, vezes o ym, que eu multipliquei aqui. Esse nosso movimento começou aqui, né, pessoal? Y igual a zero. Eu quero determinar esse cara aqui. Eu sei a velocidade aqui e sei a velocidade aqui. Então é facinho, usando Torricelli, né? Daí jogando isso aqui para cá e isolando o ym, né, eu vou ter 2gym, vou jogar para cá, né, depois o 2g passa dividindo, eu vou ter que ym é v0y quadrado dividido por 2g. Ym é a altura máxima, né, pessoal? Substituindo aí o valor, v0 é 12
e o G é 9,8, eu encontro que a altura máxima é 7,34. A outra forma que eu teria de resolver, como eu falei para vocês, é usando essa expressão daqui. Não é isso? Porque se eu quero saber qual que é o y máximo vai ser igual a y inicial, que é 0, v0y é 12, daí eu preciso saber o t. Qual que é o instante que a partícula atinge a altura máxima? Eu calculei aqui, 1,2 segundos. Então, eu poderia só jogar aqui, então, jogar aqui 12 vezes 1,2 menos g sobre 2 vezes 1,2 ao quadrado. Daí eu encontro também a altura máxima. Então eu tenho duas formas de resolver. Aqui ele quer saber, que é o B e o C, né? Agora no item C, na verdade aqui é item C, quanto tempo a bola leva para atingir um ponto de 5 metros acima da vertical? Então você vai jogar a bola daqui. Ela vai subindo. Quando chegar no y igual a 5, quanto tempo que ela levou? Daí, para encontrar tempo, tem só uma expressão que permite encontrar esse tempo, né? Que vai ser aqui essa expressão, a função horária de y em função de t. Então ele quer saber em que instante essa posição vai ser 5. Beleza? Então esse aqui é 0, a posição inicial é 0, né? Então quando o y for 5, eu vou ter velocidade v0 12 vezes t menos 4,9 t ao quadrado. Então agora é o contrário, geralmente você entra com t e quer encontrar o y. Agora ele entrou com o y e quer encontrar o t. Então você tem que resolver essa equação de segundo grau, tá, pessoal? Então você vai ter que, quando eu jogar isso aqui para cá, vai dar 4,9 t ao quadrado menos 12t mais 5. Então resolvendo essa equação de segundo grau, eu vou ter quem? T é igual a menos b mais ou menos, né? Raiz de p ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Então menos b vai dar 12, né? Aqui já está um menos, né? Menos com menos ficou mais ou menos raiz de p ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 4,9, né? Aqui. E o c, que é 5, dividido por 2 vezes 4,9. Então se vocês resolverem isso aí, você vai encontrar que t1 é igual a 0,53 e t2 igual a 1,9, né? Qual que é o significado físico desses dois tempos? Então lembre-se, vai jogar essa bolinha, né? Ela vai passar a primeira vez pela posição y igual a 5 na subida, vai continuar subindo até atingir a altura máxima. Quando ela atingir a altura máxima, o que acontece? Ela inverte o movimento, ela passa a cair. Passa a cair até passar de novo na posição y igual a 5 e atingir o solo, né? Então T1, que é o tempo menor, é o tempo que ele leva para atingir a primeira vez y5, o y igual a 5, que é 0,53 segundos. Por ele atingir a altura máxima, inverte o movimento, né? Depois ele passa por y igual a 5, 1,9 segundos. Lembre-se que esse tempo ele conta a partir daqui, né? Vai somando, 0,53, 0,54, vai somando. Aí inverter o movimento, o cronômetro não para, né? Então ele passa por essa posição duas vezes. Uma em 53 segundos e outra em 1,9. Beleza, pessoal? Então esse é um problema típico também de queda livre de corpos, né? Então aqui a gente está pegando aqui um exemplo, você tem lançamento de objeto, mas como eu falei, isso vale tanto para lançamento quanto para queda livre, beleza? Então tudo que a gente viu aqui é sobre movimento retilíneo uniformemente variado. Então é um movimento no qual a aceleração é constante, beleza, pessoal? Então agora é praticar. Então eu vou, não sei se eu vou deixar a lista agora ou na semana que vem. Eu tenho que tentar organizar, que depois desse conteúdo, a gente terminou essa parte aí de cinemática 1D, né? Tudo que a gente viu aqui ao longo de uma dimensão. O que a gente vai ver agora, na segunda-feira, é movimento bidimensional. Então é estudar agora, tudo que a gente viu aqui agora para 2 dimensões ou mais, 2 e 3 dimensões, tem movimento de projétil ou balística, e movimento circular e o movimento relativo. A gente termina essa parte toda de cinemática para entrar em dinâmica, beleza? Então, se eu não deixar essa semana, na próxima, no máximo, segunda-feira, eu deixo a lista lá. Daí vocês vão ter diversos problemas para vocês treinarem isso aí. Então, a ideia sempre é mesmo, pega o exercício, leia com cuidado, anotem do lado todos os dados que você tem sobre o exercício, tá? Daí você pega as equações e vê o que você tem, o que você pode usar. Como vocês viram, a gente tem muitas equações, aí pode ser que às vezes fique meio confuso, mas a tática é essa, beleza?
E daí, pessoal, então na segunda-feira a gente vai começar então essa parte de movimento em 2 e 3 dimensões. Então a lista de vetores, lembre-se que a gente tem que entregar essa lista, né? Então, acho que alguém perguntou no grupo do WhatsApp lá se ia deixar gabarito, resolução. A resolução não dá para deixar, né, pessoal? Então vocês têm que tentar fazer. A ideia é vocês tentarem fazer e, em caso de dúvidas, me procurar. Então, até agora, poucas pessoas têm procurado para tirar dúvida. Então eu entendo que vocês estão dando conta de fazer. A resposta está lá, né, pessoal? Claro que quando envolve, por exemplo, soma gráfica dos vetores, eu não posso deixar o gabarito, porque o gabarito é a própria resposta. Mas os outros exercícios que precisa calcular lá, tudo tem resposta lá na lista de vocês. Então tentem fazer, pessoal, mais uma vez. Se tiverem dúvida, me procurem. Então, pessoal, eu nem sei se vocês de fato estão... O que vocês estão fazendo, porque poucas pessoas têm me procurado, tá, pessoal? Muitas poucas pessoas. Então, eu fico sem esse feedback. Não sei se vocês estão sabendo de mais, estão sabendo de menos. Mas eu tô aqui. Se precisar, é só mandar mensagem que a gente tenta ajudar e facilitar esse desenvolvimento aí das listas e melhorar o aprendizado do conteúdo, tá, pessoal? Então o livro que a gente está seguindo mais uma vez é o Sears, basicamente é o Sears. Então lá no Sears tem muita coisa aqui, quando a gente vem para aula não dá para trazer todas aquelas informações porque só fica muito densa a aula, né, pessoal? Mas é isso aí. Então até segunda-feira, né? Então, se não me engano, segunda é a entrega da lista, né? Então façam tudo, tentem fazer o máximo que vocês puderem, que eu só vou sortear só um exercício. Beleza? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.